O evangelho de acordo com Jesus é um pouco diferente do evangelho de acordo com o meu próprio eu. O evangelho segundo o meu eu fala de um Deus que está geralmente distante. Só que quando ele se envolve, isso diz mais respeito principalmente a mim, aos meus sonhos, meus planos, meus entes queridos, meu sucesso, meu time de futebol. Portanto, quando Cristo anuncia suas boas notícias para o mundo, eu constantemente sou tirado do foco em mim mesmo, que é um foco que eu estou acostumado. E em Mateus 25, 31 a 46, Jesus conta a parábola das ovelhas e dos cabritos, que fala do fim da história como nós a conhecemos. Aqui está um acontecimento verdadeiramente devastador, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos santos vierem com ele. Nesse dia o mundo vai ser dividido em dois. À sua direita estão as ovelhas, que são abençoadas por seu Pai e chamadas justas. E à sua esquerda estão os cabritos, que são amaldiçoados e participarão do destino do diabo. As ovelhas herdarão a vida eterna, os cabritos irão para o castigo eterno. Não existe uma terceira categoria, não se trata de um mix de animais, ovelhas, cabritos, vacas, galinhas, categorias diferentes. Não. Existe um juiz no final, que é Jesus, e ele julga apenas dois tipos de pessoas. Toda a humanidade se encontrará ou como ovelha ou como bode. Os destinos desses dois grupos são eternos, e naquele dia, após o julgamento, serão irrevogáveis. Essa é a notícia que Jesus anuncia e que nos desperta para as realidades eternas. Nós passamos o nosso tempo debatendo sobre outras divisões, política de direita ou de esquerda, educação pública ou privada, Android ou iPhone, biscoito ou bolacha. Só que a divisão, essa divisão de significado eterno, é realmente a que importa. Ou somos ovelhas, ou somos cabritos. A questão é, como saber de que lado estamos? Quem somos nós? Primeiro a gente precisa notar a assimetria que existe entre esses dois grupos. As ovelhas vêm para Cristo, elas são chamadas na direção de Cristo. Os cabritos se apartam de Cristo. É mandado que eles sejam afastados. As ovelhas são abençoadas pelo Pai pessoalmente. Os cabritos são simplesmente amaldiçoados. As ovelhas herdam o reino, enquanto os cabritos simplesmente são mandados embora. O reino é preparado para as ovelhas. Já para os bodes, é preparado o castigo eterno, juntamente com o diabo e os seus anjos. Dessa passagem fica claro que o céu é para as pessoas, e a perdição e o castigo eterno é para os demônios. A única razão pela qual as pessoas acabam se perdendo eternamente é que insanamente elas acabam seguindo o diabo até o seu destino. O castigo eterno não é para as pessoas. Essa é a maior tragédia do mundo, que pessoas acabem lá. Só que elas acabam lá porque seguem e servem ao diabo. E é isso que Cristo está advertindo aqui. Agora, é importante a gente notar essa natureza assimétrica para a bênção e para a maldição. O Pai abençoa pessoalmente as ovelhas e os cabritos são simplesmente amaldiçoados. E entre ambos está Jesus. É Ele quem define o futuro. A eternidade se volta sobre Cristo. É vir para Ele ou ser apartado dele. Ele é quem carrega o destino eterno. Só que antes de examinarmos essas características das ovelhas e cabritos, a gente precisa notar mais um fato a respeito deles. Eles são ovelhas e cabritos antes que Jesus descreva qualquer uma de suas ações. Eles estão à direita e à esquerda antes que ele aponte para qualquer uma de suas ações. Suas ações apenas demonstram a sua natureza. Não há nada que as ovelhas ou os cabritos tenham feito para se tornarem ovelhas ou cabritos. De fato, tanto as ovelhas quanto os cabritos desconheciam completamente o que estavam fazendo ou não estavam fazendo. Nenhum dos agrupamentos agiu para se tornar ovelhas ou cabras. Eles simplesmente não podiam deixar de agir como ovelhas ou como cabritos. Então, como é que são esses dois grupos? Jesus diz para as ovelhas: eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estava enfermo e vocês me visitaram. Estive preso e foram me ver. Mateus 25, 35 a 36. Elas praticam atos semelhantes ao do próprio Cristo, alimentando, abrigando, curando, consolando. Essas ovelhas são muito parecidas com o seu pastor. No entanto, Jesus não diz que elas o fizeram como Jesus ou por causa de Jesus. Ela diz que elas o fizeram por Jesus, pelo próprio Jesus, para
o próprio Jesus. Como isso é possível? Essa é a pergunta que as ovelhas fazem. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como um forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que vocês fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que vocês o fizeram. Mateus 25, 37 a 40. Cristo está escondido no menor de seus irmãos. Atos de misericórdia, como os de Cristo, dirigidos à família de Jesus, são gentilezas para com o próprio Cristo. Assim como ele sofre a perseguição do seu povo pessoalmente, como a gente vê lá em Atos 9, 4, né? Quando Jesus fala para Paulo: Paulo, por que você está me perseguindo? Quando na verdade Paulo estava perseguindo a igreja. Assim Jesus também recebe o cuidado do seu povo pessoalmente. Ele leva isso para o pessoal. E esse é um pensamento maravilhoso. Os menores atos de misericórdia, atos que muitas vezes nós nem percebemos, nós esquecemos, são lembrados por Jesus, o juiz. Por outro lado, os cabritos são caracterizados por sua indiferença insensível às necessidades do povo de Cristo. E Jesus diz a eles: eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. Versos 42 a 45. Aqui talvez esteja a diferença mais marcante entre as ovelhas e os cabritos. As ovelhas não se lembram quando fizeram algum bem. Os cabritos não se lembram de quando não estiveram fazendo algum bem. As ovelhas estão completamente esquecidas dos trabalhos de bondade que realizaram. São os cabritos que estão sempre contabilizando os seus feitos e ficam indignados por não serem reconhecidos por isso. As ovelhas encontraram a retidão em seu pastor e a expressam impensadamente aos seus irmãos. Já os cabritos afirmam a sua fidelidade ao pastor, só que são indiferentes com seu povo. Jesus não está apresentando um programa de obras para chegar ao céu para aqueles que desejam ganhar um lugar no reino. Aqueles que acabam no reino, eles parecem inconscientes de qualquer mérito que realizaram. E as obras que são mencionadas não têm qualquer valor religioso ou qualquer ligação com o religioso. Aqueles que tentam subir a escada para impressionar o juiz, esqueceram o que o juiz fez. Ele mesmo se rebaixou até as profundezas. Ele vem até nós em graça, em misericórdia, e nos transforma em pequenos cristos. E depois ele se coloca em nossos vizinhos e diz: saia da escada, desça, saia para o mundo. É lá que eu estou. Eu estou sempre descendo ao encontro do outro. E o meu amor é para ser espalhado entre eles. Sua vida de amor, que sempre se esvazia, é contagiosa. E maravilhosamente, de acordo com essa parábola, a vida do reino eterno, ou a vida no reino eterno, se trata de esvaziar-se e viver servindo a Cristo nos outros.